A noite do Real Madrid terminou em festa. O time venceu, dominou boa parte do jogo e mostrou mais uma vez por que continua sendo um dos clubes mais temidos da Europa. Mas mesmo assim, um lance específico acabou virando assunto depois da partida. O pênalti perdido por Vinícius Júnior. E o detalhe curioso é que quem acabou chamando atenção nas entrevistas depois do jogo foi justamente um dos líderes do elenco merengue, Federico Valverde, porque muita gente imaginou que o clima no vestiário poderia ficar pesado depois da cobrança desperdiçada. Afinal, pênalti perdido em jogo grande costuma virar polêmica rapidamente, ainda mais quando se trata de um jogador tão importante quanto o Vinícius Júnior. Mas o que Valverde falou depois da partida acabou mostrando um lado completamente diferente da situação. E para entender tudo isso, primeiro precisamos voltar um pouco no tempo e olhar para o contexto do jogo. O Real Madrid entrou em campo pressionado. O time vinha lidando com várias lesões importantes no elenco e havia muita dúvida sobre como a equipe iria reagir em um confronto tão pesado. Parte da imprensa europeia, inclusive, apontava que o adversário tinha mais chances de controlar a partida. Só que dentro de campo, a história foi outra. Desde os primeiros minutos, o Real Madrid mostrou intensidade, organização e principalmente confiança. Mesmo sem algumas peças importantes, o time conseguiu controlar o ritmo do jogo e criar oportunidades perigosas. E claro, quando se fala em ataque do Real Madrid, é impossível não falar de Vinícius Júnior. O brasileiro, mais uma vez, foi um dos jogadores mais ativos do time. Ele buscou o jogo, tentou acelerar as jogadas, puxou contra-ataques e participou de várias construções ofensivas. Foi justamente em uma dessas jogadas que aconteceu o lance que mudaria completamente a conversa depois da partida. No segundo tempo, Vinícius recebeu um lançamento em profundidade, ganhou na velocidade da defesa e saiu praticamente cara a cara com o goleiro. O defensor chegou atrasado e acabou cometendo a falta dentro da área. Pênalti. O estádio reagiu imediatamente. Parte da torcida comemorou, outra parte ficou apreensiva. Porque apesar de ser um grande atacante, Vinícius nunca foi exatamente conhecido por ser um especialista em cobranças de pênalti. Mesmo assim, ele pegou a bola. E aí, aconteceu um detalhe curioso, que depois foi revelado na transmissão e confirmado nas entrevistas. Antes de caminhar para a cobrança, Vinícius olhou para Valverde e perguntou se ele queria bater. Sim, o brasileiro ofereceu a cobrança para o companheiro. O motivo era simples. Valverde vinha fazendo uma partida excelente e poderia ampliar ainda mais a noite especial que estava vivendo em campo. Mas o uruguaio recusou. Ele preferiu deixar o brasileiro assumir a responsabilidade. Vinícius então posicionou a bola, respirou fundo, tomou distância e partiu para a cobrança. O goleiro acertou o canto e fez a defesa. Pênalti perdido. Na hora, a reação foi imediata. Parte da torcida levou as mãos à cabeça. Os jogadores adversários comemoraram como se fosse um gol e o próprio Vinícius demonstrou frustração. Não era apenas um pênalti desperdiçado, era uma chance clara de ampliar o placar e praticamente matar qualquer reação do adversário. Mas o jogo seguiu, e o mais interessante veio depois. Logo após o apito final, os jornalistas começaram a perguntar sobre o lance, e foi justamente nesse momento que Federico Valverde deu uma resposta que chamou muita atenção. Ele foi direto, tranquilo e completamente solidário com o companheiro. Valverde explicou que Vinícius é um jogador extremamente importante para o Real Madrid e que erros fazem parte do futebol. Segundo o uruguaio, qualquer jogador que tenha coragem de assumir uma cobrança como aquela já merece respeito. Ele também confirmou o detalhe da conversa antes da cobrança. Disse que Vinícius realmente ofereceu a bola para ele bater, mas que preferiu recusar. Na visão de Valverde, o brasileiro tinha todo o direito de assumir o pênalti. E ele foi além. Valverde destacou que Vinícius já decidiu muitos jogos para o Real Madrid e que uma cobrança perdida não muda absolutamente nada no que ele representa para o time. Segundo o meio-campista, o elenco confia totalmente no brasileiro e sabe que ele continuará sendo decisivo em muitos momentos importantes da temporada. A fala repercutiu bastante entre torcedores e comentaristas, porque em muitos clubes, um lance assim costuma gerar críticas internas, cobranças públicas ou até discussões no vestiário. Mas no Real Madrid, a postura foi completamente diferente. O discurso foi de apoio. E isso tem muito a ver com a forma como Vinícius se consolidou dentro do clube nos últimos anos. Quando chegou ao Real Madrid, ainda muito jovem, o brasileiro sofreu críticas pesadas. Era questionado pela finalização, pela tomada de decisão e pela falta de experiência. Mas com o tempo, ele evoluiu. Trabalhou, ganhou confiança, passou a decidir jogos grandes e se transformou em um dos principais nomes do ataque do time. Hoje, Vinícius é considerado um dos jogadores mais perigosos do futebol europeu quando tem espaço para correr. Por isso, mesmo quando comete um erro como o pênalti perdido, o respeito dentro do elenco continua enorme. Outro ponto que Valverde destacou foi justamente a mentalidade do brasileiro. Segundo ele,
Vinícius é um jogador que nunca se esconde. Ele quer a bola, quer participar e quer assumir responsabilidade nos momentos decisivos. E para Valverde, esse tipo de atitude é exatamente o que se espera de um jogador de alto nível. Ele ainda brincou dizendo que, se Vinícius continuar pedindo para bater pênaltis, em algum momento a bola vai entrar. E quando isso acontecer, ninguém mais vai lembrar da cobrança perdida. A declaração viralizou rapidamente nas redes sociais. Muitos torcedores elogiaram a postura de Valverde, dizendo que esse tipo de união dentro do elenco é justamente o que ajuda o Real Madrid a continuar competitivo em todas as competições. Outros também defenderam Vinícius, lembrando que até grandes especialistas em pênalti já perderam cobranças importantes ao longo da carreira. A verdade é que o episódio acabou mostrando dois lados interessantes do futebol. De um lado, a pressão enorme que existe sobre jogadores que atuam em clubes gigantes como o Real Madrid. Do outro, a importância de ter companheiros que sabem lidar com esses momentos de forma madura. Porque no futebol, errar faz parte. Até os melhores do mundo já perderam pênaltis decisivos. O que realmente define um jogador é a forma como ele reage depois. E se depender do que Valverde disse, o elenco do Real Madrid está totalmente ao lado de Vinícius Júnior, para que ele continue sendo protagonista nos próximos jogos. Agora fica a pergunta para quem acompanha o futebol europeu. Será que Vinícius deveria continuar sendo uma das opções para bater pênaltis no Real Madrid? Ou seria melhor o time escolher outro cobrador fixo? Uma coisa é certa. Mesmo com o pênalti perdido, o brasileiro continua sendo um dos jogadores mais importantes do time, e dentro do vestiário, o respeito por ele parece estar mais forte do que nunca. Olha que curioso. Enquanto muita gente ainda discute se o Vinícius Júnior já entrou de vez para a história do Real Madrid, o brasileiro segue simplesmente quebrando recordes importantes na maior competição de clubes do planeta. E na noite desta quarta-feira, no lendário estádio Santiago Bernabéu, ele atingiu uma marca que coloca seu nome lado a lado com um dos maiores jogadores que já vestiram a camisa do clube. Durante a vitória por 3-0 do Real Madrid sobre o Manchester City, pelo jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League, Vinícius chegou a um número impressionante. 31 assistências na competição, vestindo a camisa merengue. Com esse passe decisivo, o atacante brasileiro alcançou ninguém menos que Cristiano Ronaldo e passou a dividir com o português o posto de maior garçom da história do Real Madrid na Champions. Vale lembrar que Vinícius ainda é relativamente jovem e tem muitos anos de carreira pela frente. Isso significa que, se mantiver o ritmo atual, ele tem grandes chances não apenas de ultrapassar Neymar, mas também de se aproximar cada vez mais dos líderes do ranking. O mais impressionante é que esses números estão sendo construídos justamente em uma era extremamente competitiva da Champions League, com clubes cada vez mais fortes e jogos cada vez mais equilibrados. Mesmo assim, Vinícius continua sendo decisivo, temporada após temporada. E aquela assistência contra o Manchester City não foi apenas mais um número na estatística. Ela aconteceu em um jogo grande, contra um adversário de peso e em um momento importante da competição. E agora eu quero saber sua opinião. O Valverde jogou muito nessa partida? O Vini poderia sair melhor? Comenta aqui embaixo, deixa o like se curtiu o vídeo e se inscreve para não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima!